Mais uma rodada da Copa Milagres de futebol. Hoje o Cruzeiro enfrenta o Cruzeirinho e vai entrar em campo o atleta Minho, o atleta da superação. O acidente era jogando bola, trabalhando. Joguei pelos 50 equipes aqui na nossa região, campeonato, artilheiro em todos os campeonatos. O Mimo, ele era um atleta, né? Jogava no time lá da comunidade dele, no sítio Mororó, Gino Papeiro. Era um cara bem acessível, o pessoal sempre gostava de chamar ele para jogar nas equipes daqui do município também, porque aqui é assim, existem os times, as equipes, dentro da sede do município existem os times também na zona rural. Então sempre tem um jogador que se destaca mais que o outro, e aí tanto jogava nos outros times das outras comunidades, como jogava também nos times da sede. 1988, o Mimo já era atleta, né? Por sinal, defendeu equipes, na época, tido como grandes aqui do nosso município, por exemplo, a equipe do Independente, a equipe do Penharol. Por sinal, ele foi campeão em 93 pela equipe do Independente. E também, jogando pelo Penharol, foi campeão em um quadrangular na cidade de Barbalha, fazendo parte do Penharol, onde a equipe a qual eu dirigia nesse ano aí. Essas fotos aqui eu tô recordando de 4 jogos que eu joguei num domingo. Eu joguei 2 jogos em Brejo Santo, fomos campeão pelo Ferraz, foi em 1994, no ano do falecimento de Ayrton Senna. Aí vim para Água Vermelha e joguei peguei no gol pelo segundo quadro, nessa foto, e joguei pelo primeiro quadro. Em um só domingo joguei 4 jogos. O Mimo era um jogador rápido, ele tocava bem na bola, jogava duro, truncado mesmo também, era muita velocidade, um jogador que chamava a atenção das outras equipes. O pessoal via, gostava muito da agilidade que ele tinha com a bola, né? Batia bem na bola, era um jogador muito bacana, um jogador que representava mesmo a raça do jogador nordestino. Ele era um jogador que todo técnico gostaria de ter no seu elenco. Era um cara, era uma pessoa, um polivalente, na posição que você o colocasse, ele dava conta do recado. Na minha ótica, no que eu observava, ele tinha condições de ir para uma equipe profissional, né, na época, porque sabia conhecia muito bem a bola, né, era um excelente atleta e tinha, com certeza, condições de fazer parte de uma equipe profissional. Mas na época a coisa não era tão fácil assim. Eu vinha de um jogo na Carnaúba, chegando ali perto da cerâmica, foi o acidente, onde vinha um menino de Brejo Santo no carnaval, vinha bêbado e
ultrapassou um caminhão e pegou nós de frente, eu e meu parceiro, Zerival. No acidente ele perdeu a perna e o braço. Naquela época ninguém usava capacete. Acho que ele bateu a cabeça na pista. Acho que ele chegou a falecer. Quando eu caí, que eu botei a mão assim na perna, eu via aquele negócio só chia nos ossos, tudo quebrado. Eu pensei assim, eu não jogo mais bola. Aí quando nós chegamos lá, tava uma moto debaixo da Jurema, da BR, e um rapaz caído. Na hora, no momento mesmo não deu pra gente conhecer. Aí eu ouvi uma voz, quando eu falei, uma voz chamou pro meu nome. Aí eu conheci, a voz era Bima. Aí imediatamente eu já desci, um buraco meio fundo lá. Aí já descemos lá, mas outro amigo meu, já pegamos ele, tava com a perna quebrada, e já trouxemos ele para cima da pista. E imediatamente vi um carro, uma picapezinha branca, realmente aqui do lado de Brei Santo, nem conhecia o cara. Aí ele pediu para que botar ele no carro, nós botamos, e ele tirou até o hospital com ele. Aí quando chegou no hospital, aí não tinha ambulância para levar ele para Juazeiro. Aí levaram ele em cima de outra caminhonetezinha, né? Chegando em Missão Velha, a caminhonete quebrou, aí teve que levar ele em cima de uma casa de tijolo. Aí eu não fui, eu voltei para avisar para a família, né? Eu sabia que o acidente tinha sido grave. Eu mesmo fiquei chocado na hora. Fui pro Juazeiro, mas a mãe dele, ela, quando viu ele lá, desmaiou. Aí eu imaginei assim, tinha que ter força, né, era na vida. Passei mais ele lá um mês. Agora era aquela dor assim, quando eu olhava para ele, né? Aí eu não gosto nem de falar que a coisa machuca eu, né? Mas ainda fiquei 8 dias com a perna incompleta assim, com platina dos dois lados, só ferro. Aí, lá no hospital, eu não aguentava a dor dos curamentos, dos curativos, que era assim, ó. Abriu isso aqui todinho daqui, assim. E o pé só abriu tudo. Quando o menino vinha fazer os curativos, aí eu levava um pano para botar no rosto, que eu chorava de dor, né? Aí passou 8 dias, ele me tiraram do apartamento, botaram na enfermaria, naqueles colchão d'água. Naquela noite eu já não dormi, com a perna doendo. Quando foi de manhã que o enfermeiro veio fazer o curativo, ele botou umas tesouras assim, beliscando, dentro do corte. Ele não tá sentindo dor não. Primeiro ele já fechou, já levou para a sala. Quando chegou lá na sala, o doutor disse, não, botar a tua perna, ele pode cortar, que eu não aguento mais a dor de curativo, não. Assim, logo no começo foi ruim. Para mim andar, eu saía nas paredes, me apoiando nas paredes, que as moletas, não tinha costume de andar de moleta. Mas aí depois foi passando, né, depois de um ano já me adaptei a andar de moleta. Às vezes trabalho com a muleta, às vezes sem a muleta, vem apoiando na enxada. E trabalho normal, que é assim, quando não se adaptar é difícil de fazer.
Porque na hora que eu tô, que assim, sendo um serviço para eu ganhando, trabalhando por dia, eu trabalho sem a muleta, que eu trabalho mais rápido, mas eu trabalhando sozinho assim, serviço. Só aqui mesmo, eu me apoio com a muleta, dá mais apoio. Eu vendo assim ele na roça, eu vejo quanto ele se esforçando assim para dar o melhor para sua família, sabe? Só que também é um pouco assim, meio triste, né? Ele nunca baixou a cabeça para desistir de jeito nenhum. Só com uma perna para fazer isso tudo. Mas ele tá feliz, ele se sente feliz no que ele faz, né? O acidente foi em 95. Aí eu voltei a jogar em 98, depois de 3 anos foi que eu comecei a jogar. Eu comecei no gol, não jogava na linha. Comecei no gol, só no gol. Aí depois foi indo. Aí joguei um rachinha na linha, aí voltei a jogar só na linha de zagueiro. Eu achei melhor jogar de zagueiro que jogar só parado defendendo do que estar no gol. Eu sempre não queria mais que ele jogasse bola por medo, né? Eu tinha bastante medo de acontecer mais outra coisa. Mas como ele quer, então eu tenho que aceitar do jeito que ele quer. Mas eu fico tranquila, entrego nas mãos do Senhor e quando ele chega, então tá tudo bem, graças a Deus, né? Teve o campeonato da gameleira que eu quebrei a perna, vai fazer 3 anos que eu quebrei ela, jogando de zagueiro. Eu subi para cabecear uma bola, tirei a bola, quando eu desci, o cara pisou aqui. Quebrou desse lado, tá com 5 pinos aqui. Inclusive o meu médico, o doutor Washington, falou que não podia mais jogar. Foi bastante trabalhoso, viu? Mas graças a Deus, Deus me deu a força, a coragem para me lutar com ele, paciência. E quando eu tava deitado na cama, eu mesmo, quando eu cheguei aqui, eu digo, mas nunca eu jogo bola. Eu deitado meio levando pro banheiro na cadeira de roda, tomando banho de cadeira debaixo do chuveiro. Eu mesmo falei pra mim, não jogo bola mais não, vou parar. Aí depois que fiquei bom, só quando morrer mesmo, pra parar. Tiver jogo, eu vou botar, pode chamar pro fim do mundo, nós vamos. Tá jogo. Eu conheci ele assim, não pessoalmente, né? Conhecia de vista, já tinha visto ele algumas vezes brincando. Aí nós fizemos um jogo entre nós mesmos, só um joguinho de final de semana, no domingo de manhã, só para brincar. Aí outro menino que joga mais nós, que mora lá perto dele, perguntou se podia trazer um colega dele para brincar mais nós. Eu digo, pode trazer, que é um joguinho só entre amigos, só para nós brincar mesmo e depois ir para resenha. Aí, através desse menino, ele trouxe o Mimo. Só pela boa vontade que ele tem, aquele esforço que ele tem, eu digo, esse daqui tem que ficar encaixado no time. Eu digo,
Já que ele brincou uma vez e eu vejo que ele tem compromisso, eu vou encaixar e deixei ele no time. Quando eu entrei na secretaria em 2017, que a gente promoveu o primeiro campeonato de futsal aqui nessa quadra, ele veio se inscrever. Aí quando ele veio se inscrever, eu fiquei até, tipo assim, dei uma risada, né? Porque fiquei sem entender, né? Mas, sério, ele pega muito, ele é bom, ele é isso, é aquilo. Eu disse, peraí, eu quero ver no dia do jogo. Aí quando teve um dia de jogo aqui, ele começou a aquecer. E os caras chutando a bola pra ele e ele defendendo. E eu fiquei abismado, né? Rapaz, é complicado. Acaba desse jeito, pegar desse tanto de bola. Quando começou o desenrolar do jogo, ele pegando tranquilo. Não era igual uma pessoa normal, que não tem como, mas era muito parecido, entendeu? Você chutava, ele defendia, saía com os pés também, etc. Não, ele joga também. Em campo, eu digo, rapaz, ele joga em campo, joga. Pelo menos nos jogos amistosos, ele chegou a pegar jogo de titular, só que ele estava no gol. Aí já agora no campeonato, ele também tanto joga na linha como joga no gol. Aí no campeonato ele perguntou se podia jogar na linha, porque tinha outro goleiro também, tá entendendo? Ia ser utilizado os dois, mas todos os dois no gol. Aí ele perguntou, eu digo, dá sim, tem como. Se você quiser, você fica aí, no segundo tempo você entra um pouco e participa do jogo. Eu digo, pode ficar despreocupado que todo jogo que você vier, você participa, você faz parte do time. E ele foi e jogou os dois jogos que nós jogamos pelo campeonato, ele jogou todos os dois. Milagres é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem e tudo. Eu já ouvia falar do Mimo, né? Mas eu nunca tinha visto ele jogar campo. Já tinha visto ele jogar quadra no gol. Vai sair o Marcos e vai entrando o Mimo, né? João Leno! Naquele dia eu chego de boa, vou para o local de transmissão, pego a relação dos jogadores, mas eu não relacionei o nome à pessoa. Fiquei de boa e tal, até que o nosso repórter de campo, Cleber Leite, informa, Lucas, vai ter alteração aqui no Cruzeirinho, vai entrar o jogador Mimo. E aí quando eu olho, eu vejo o cara só com a perna entrando, aí veio aquela lembrança, né, que as pessoas falavam, e a cena em si. Com o André tentou jogar ali com o camisa número 6, olha aí o Mimo, lindo domínio, vem a equipe do Cruzeirinho, João Leno bateu! E aí o cara entra e não ficou, o que mais me marcou assim, me deixou mais emocionado, é o fato dele não ter praticamente diferença. Ele toca bem a bola, ele participa do jogo, ele tá ali se entregando. Os jogadores do banco de reserva do Gabolas aplaudindo aqui os lances que o Mimo tá... Os lances do Mimo, né? Então os jogadores da Bolas aplaudindo aí o Mimo. Ele tem um nível muito bom, sabe? Aquilo ali eu digo, porra, tem tanta gente se reclamando, tem tanta gente falando, por isso, por aquilo outro. Aí vem um cara que é amputado, e nos mostra que é possível, sim, você superar suas dificuldades e jogando muita bola. Domina, vem a marcação, ele já toca novamente com o João Leno. Felipe, Mimo, Felipe jogou na frente. O Mimo não erra. A bola chega nele, sempre tem um passe, sempre tem um toque certo. Alex não consegue dominar, fica com o Mimo. Que domínio, hein? E uma coisa que me deixa assim... surpreso assim, é a questão, o condicionamento físico dele. Porque a gente vê atletas até mais jovens do que ele, com as duas pernas, né, e às vezes mostra o cansaço físico. Então eu acho que no Brasil ele é um personagem sem nenhuma referência. Eu acredito que ele seja o primeiro, então eu acredito que ele seja único por enquanto, mas pode com certeza, né, incentivar e servir de referência para outras pessoas que estejam na mesma condição que ele. Quem sabe, a gente daqui uns anos, a gente vai ter, não, minha referência foi aquele jogador lá de Milagres, aquele tal do Mimo, né, que eu vi lá e ele conseguiu me inspirar a fazer igual a ele. Quem sabe? É um sonho, mas a gente também tem que sonhar, né?
Eu tô com 9, não sou 9. Quem tem a 18 aí? Adianta mais essa zona. Bora, Zé, vai, Zé. Subiu aí, botei aí, ó. Mas não desiste. Ama futebol. Isso não é só futebol. Isso é superação. Mimo, o que o futebol significa pra ti? Pra mim, só alegria que eu acho de jogar futebol. Porque com o futebol que eu conquistei muito amigo através da bola. E o futebol é tudo pra mim. Alegria, saúde. Que você estando jogando, você tá com saúde. Pra mim é isso.